Muito bom dia, queridos alunos do terceiro ano, como estão todos? E espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, e vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de língua portuguesa, aula de número 24, itinerário CAUNI. Teremos como objeto do conhecimento o estudo da crase. Falaremos de forma bem objetiva sobre a crase, já que é um conteúdo que vocês já estudaram por muito tempo. Então, apenas relembraremos principais regrinhas. Então, a crase não é um acento. É a união de uma preposição a, exigida por um verbo ou um nome, assim como vimos na regência, com outra palavra, artigo, pronomes. Exemplo, o a, aquele, aquela, aquilo e seus plurais. Acento grave, então indica a crase, isto é, marca a fusão entre os dois as, né? Então, justamente a crase é esse acento grave. Para eu não utilizar a e a, não teria essa possibilidade, eu coloco o a com esse acento grave, que indica a crase. O termo regente, verbo ou nome, exige uma preposição a, e o termo regido deve ser feminino, com a presença de artigo ou pronome a. Há casos de crase diante de palavra masculina, mas não é comum. Então, onde temos a crase obrigatoriamente? Condição primária. O termo regente exige a preposição a. Então, primeira condição aí, né? A crase deve ser empregada diante de palavras femininas. Exemplo aí. Refiro-me à situação de ontem. Então, referir-se a, né, pede a preposição, e situação, palavra feminina. Então, temos o artigo, né, o a artigo. Dica: passe o termo regido para o masculino. Se surgir ao, preposição a, mais artigo o, no feminino haverá a presença também dos dois, exigindo-se o sinal da crase. Então, refiro-me ao problema. Refiro-me à situação. Então, percebam que nós temos aí a presença da preposição a com o artigo, no primeiro caso, né? Refiro-me ao problema, o artigo o. No segundo caso, a situação, refiro-me a, né? Dois as. Teria como colocar, professora, a? Não, né, gente? Por isso, justamente, a utilização da crase. Refiro-me ao problema, eu utilizo a preposição a e o artigo o. Mas, no caso, refiro-me à situação, vocês sabem que não é possível. 2. Ocorre crase com os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela, aquilo, a e plurais. Então, ele foi àquela festa. Então, percebam aí a utilização da crase em aquela. Ele vai àquele museu indicado. Temos aí também a utilização da crase. Ele se referiu àquilo que o diretor não queria ouvir. Referir a, né, pede a preposição. Minha opinião foi igual à de todos. Percebam a utilização da preposição mais artigo. E no caso das de cima, pronomes demonstrativos, né? O a mais aquela, o a mais aquele, o a mais aquilo. Atenção! Olha o exemplo aí. Ele foi aquele palhaço na festa. O verbo foi é, nesse caso, ser. Portanto, não exige preposição. Nesse caso, não temos aí a utilização da crase, por conta do verbo. Lembrando que estou disponível no chat. Caso tenham qualquer dúvida referente a esse assunto, podem me perguntar. Se estiverem assistindo a esta videoaula em outro momento que não da grade, podem também deixar suas dúvidas no fórum. 3. A crase nos pronomes. Senhora, senhorita, dona, mesma, própria, madame, outra. Exemplos: entreguei a carta à senhora, à senhorita,
a mesma pessoa, a outra pessoa, a própria pessoa que a pediu, a Dona Maria, a Madame Lia. Atenção! Não há acento grave antes dos demais pronomes. Então, antes de ela, esta, essa, Vossa Senhoria, eu não utilizo acento, apenas nos que estão lá acima. 4. Ocorre crase nas locuções femininas, adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Todos viraram à direita naquela esquina. Ele terminou a prova às pressas, pois já passava do horário. Ele está à frente do seu tempo. Aprendo à medida que leio. Então, percebam aí a utilização da crase nessas locuções femininas. À direita, às pressas, no caso, adverbiais, à frente do seu tempo, prepositiva, e a última, conjuntiva, né? Aprendo à medida que leio. 5. Ocorre crase antes de horas definidas. Ele chegou às 14h30. Segundo exemplo, às 0h começará o baile. Então, quando eu tenho hora definida, coloco crase. Atenção! Com horas antecedidas das preposições como para, desde, entre, após e até, o artigo não receberá o acento indicador de crase. Como assim, professora? Olha o exemplo. Esperou desde as 10h. Professora, mas eu não tenho a hora definida? Sim, mas percebam aí a presença do desde, assim como na próxima frase, para, ou na outra, até. Então, nesses casos, eu não utilizo a crase. Esperou desde as 10h. Marcaram o encontro para as 20h. Eu estarei no trabalho até às 9h. Seguindo, quem voar entre 2h e 5h terá desconto. Linguagem coloquial. Quem voar entre as 2h e as 5h terá desconto. Então, temos aí a linguagem padrão, que seria correto, né? Ele estuda das 8h às 18h. No primeiro caso, temos a presença da preposição mais artigo. Neste caso, a segunda também seguiria o mesmo modelo, preposição e artigo. Então, se eu tenho das, eu coloco o a com crase após. E se eu tenho de, professora? Estuda de 4 a 8 horas por dia. Neste caso, eu só tenho a preposição, não tenho o artigo. Então, na segunda, eu também só vou ter a preposição. Estuda de 4 a 8 horas por dia. Duração de tempo. Ouviu música às 2h que ficou em casa. Duração de tempo também. Queridos, eu não estou entrando em tantos detalhes, porque, como falei, este é um conteúdo que vocês já estudaram muito, já devem estar cansados, inclusive. Não cansados porque português é adorável, não é mesmo? Todo mundo ama. Se não fosse isso, com certeza estariam cansados de estudar a crase, porque já são tantos anos, né? Vocês repetem isso desde quando? Desde o 8º ano, mais ou menos? Por aí, né? Então, 6. Há crase antes de nomes de cidades ou países que exijam o artigo feminino. Então, vou à Itália este ano. Então, percebam aí. Vou à Itália com crase. Vou a Brasília este ano. Então, neste caso, a cidade não exige o artigo feminino. Vou a Brasília este ano. Então, não tenho crase. Atenção! Se o local estiver determinado, ocorre crase. Cheguei a Brasília da minha infância. Então, percebam que está determinado. Que Brasília é essa? A da minha infância. Eu estou acrescentando uma informação, não é mesmo? Um adjetivo. Estou determinando essa Brasília. Não é qualquer Brasília, não. É a Brasília de minha infância. 7. Ocorre crase
antes de numerais ordinais femininos. Exemplo: entregaram prêmios à primeira colocada. Caso eu me esqueça de falar sobre algo, me lembrem, ok? Vocês podem enviar pelo fórum ou pelo chat, que eu posso acrescentar informação na próxima aula. De repente eu estou falando aqui e esqueci de um ponto importante. Você pode me enviar pelo chat, que eu faço questão de divulgar na próxima aula. Ah, esqueci de tal detalhe e o aluno me lembrou disso e assim por diante, tá? Eu quero que vocês participem da aula como se estivéssemos em sala, realmente, tá? Alguns poucos alunos participam do chat e tiram dúvidas e questionam e respondem quando estamos em exercícios. De fato, daqui a pouco teremos muitos exercícios e eu gostaria de que quem não tiver acessado o chat, acesse para participar. 7. Ocorre crase antes de numerais ordinais femininos. Nossa, professora, que tanto de regras. Como é que a gente vai conseguir decorar tudo isso? Acalmem-se, ok? Vai dar tudo certo. Isso, como falei, muito é um conteúdo que vocês já sabem, é só para revisar, né? Exemplo aí. Entregaram prêmios à primeira colocada. Então, temos aí exemplo de numeral ordinal. Feminino, claro. 8. Antes da palavra terra. Então, ocorre crase apenas quando terra for igual a planeta Terra ou de localidade, se esta estiver determinada. Atenção, com o sentido de chão, estando indeterminado, não ocorre crase. Então, percebam aí a individualidade, né, dessa regra. Nós temos aí uma importância. Fui à terra onde meu pai nasceu. Então, é uma localidade identificada, determinada, né? O astronauta regressou à Terra 30 dias após sua partida. Então, se refere ao planeta Terra. Também eu utilizo a crase. Os marinheiros chegaram à Terra de madrugada. A Terra, chão indeterminado. É aí justamente onde está em vermelho, né? Atenção, com o sentido de chão, estando indeterminado, não ocorre crase. Outra individualidade quanto às palavras casa e distância. Ocorre crase quando estiverem determinadas. Regresso à casa nas férias. Regresso à casa de meus pais nas férias. Aí eu já tenho um determinante, né? Não é qualquer casa, a casa de meus pais. Eu ouvi à distância. Eu ouvi à distância de 2 metros. Está determinada. Uma observação ali abaixo, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu ouvi a 2 metros de distância. Nesse caso, eu não utilizo a crase nessa segunda frase, nesse segundo exemplo. 10. A crase, geralmente, não ocorre antes de palavra masculina. Geralmente. Falamos sobre isso lá nos primeiros slides. Um termo regente pode exigir a preposição a, mas não haverá artigo a, uma vez que a palavra seguinte é masculina. Isso é bem lógico, né? O pagamento das dívidas foi feito a prazo. Vamos andar a cavalo. Tempere com pimenta e sal a gosto. Então, nesses casos, nós temos apenas a presença da preposição. Atenção! Quando, antes de uma palavra masculina, a expressão a moda de estiver implícita, haverá crase. Exemplos. Ele cantou a canção a Roberto Carlos. A Roberto Carlos, mas Roberto Carlos é masculino. Sim, mas está implícita aí a expressão a moda de. Então, ele cantou a canção a moda de Roberto Carlos. Ele fez um gol à moda de Pelé. Nestes casos, temos a crase. À vista é uma locução adverbial. Quando estiver junto de a prazo, não haverá acento grave. Observação aí para vocês. Compro tudo à vista.
nunca a prazo. Então, quando estiver sozinha, à vista, locução adverbial, ok, acentuada. Quando estiver junto de a prazo, não haverá acento grave. Crase facultativa. Então, os que falamos até agora foram casos obrigatórios. Só que nessas eu posso escolher entre colocar ou não a crase. De ambas as formas estarão corretas. Antes de pronome possessivo, adjetivo feminino. Professora, que nome grande, o que é isso? Calma. Refiro-me a minha colega. Então, temos aí o minha, pronome possessivo, adjetivo feminino. Refiro-me a minha colega. Neste caso, nós temos aí como facultativo. Posso ou não colocar. Este livro pertence à sua irmã. Ofereci flores à nossa mãe. Colocando ou não, estariam corretas. Antes de nome feminino de pessoa. Professora, mas não é um nome feminino? Sim, é facultativo. Quer colocar? Coloca. Não quer colocar? Não coloque, ficará correto da mesma forma. Entregaram a Cláudia uma grande caixa. Então, aí eu posso ou não colocar. Depois da preposição até. Ontem fomos até a praia. Posso ou não colocar. Não haverá crase de maneira alguma antes de palavra masculina, claro, se não for o caso da que citamos anteriormente, a moda de. Estamos a caminho. A prova não deve ser feita a lápis. 2. Antes de verbo. Começaram a fazer os trabalhos. Desconto para compras a partir de R$100. 3. Antes de expressões no plural, com preposição no singular. Presto favores a várias pessoas. Então, percebam aí a presença da preposição. Não temos o artigo. Se fosse o caso, estaria concordando com várias pessoas. Então, obviamente, estaria no plural. Não se prenda a coisas materiais. Assiste a novelas sempre que pode. Antes de pronomes, com exceção dos já citados. Estamos dispostos a qualquer coisa. Temos aí um pronome indefinido. Entregou a ela todos os documentos solicitados. Então, temos um pronome pessoal. Enviarei tudo a Vossa Senhoria. Leve o documento à Sua Excelência. Então, em todos estes casos, nós não temos a utilização da crase. Entre palavras femininas repetidas, eles ficaram cara a cara, face a face, frente a frente. Outro exemplo, dia a dia. Então, não temos a utilização da crase. Antes de artigo indefinido, eu fui a uma festa. Então, artigo indefinido, não utilizo a crase anteriormente. Não confunda as expressões de tempo a, HA, né, com o a. Há alguns anos ocorreu uma epidemia. Então, há alguns anos, fazendo referência a tempo passado. Daqui a alguns anos, estaremos sem dívidas. Tempo futuro. Então, quando eu me refiro ao passado, HA. Quando eu me refiro ao futuro, apenas o A. Atenção! Nenhuma delas se utiliza do acento grave indicativo de crase. Vamos então aos exercícios. Vou pedir que os alunos que não acessaram o chat ainda, acessem, coloquem sua resposta, questionamento e assim por diante. Questão de número 1. Qual é a diferença de sentido nas frases em cada item? Letra A. Vou lavar a mão na pia. Vou lavar a mão a roupa delicada. E aí, 5 segundinhos para que vocês possam me responder. Qual a diferença de sentido? Eu tenho a mão nas duas frases. Uma com crase e a outra sem. E também, claro, muda o sentido.
Vamos lá, alunos do chat, participando. Não vou demorar tanto, porque eu tenho tantas questões que eu acredito que não consigamos fazer hoje. A mão será lavada na pia, então a mão é o objeto a ser lavado. Já na segunda, a roupa será lavada com a mão. Então a mão é um instrumento usado para se lavar algo, né? Justamente a roupa delicada. Ele pôs a venda nos olhos e ele pôs à venda o carro. Qual a diferença semântica nas duas utilizações? Na primeira, ele pôs à venda é justamente algo para cobrir os olhos. Já na segunda frase, ele pôs o carro, né, para ser vendido. C. Ela trancou a chave na gaveta e ela trancou a chave à porta. Qual a diferença de sentido? Na primeira, a chave foi trancada, né? Ele trancou a chave na gaveta. Então, a chave é o objeto que foi guardado, trancado. Já na segunda frase, a chave, justamente a porta, foi trancada com a chave. Ele trancou a porta com a chave. A chave é um instrumento usado para trancar algo. Questão 2. A presença do sinal indicativo de crase ou sua ausência estão inteiramente corretas na frase A. A publicidade, destinada a convencer pessoas a consumir determinados produtos, deve respeitar as normas morais vigentes na sociedade. B. Peças publicitárias, vistas como obras de arte, não deveriam estar sujeitas a certos padrões sociais de comportamento. C. A publicidade objetiva atingir a um público a quem uma marca deverá ser ou parecer mais atraente do que a outra. D. Destinadas às pessoas que tenham poder aquisitivo, algumas propagandas apelam a estilos de vida mais elegantes e charmosos. E E. A propaganda destina-se a convencer pessoas à escolha de um determinado. E aí, A, B, C, D ou E? Vamos lá, acelerando. Participem. Faltam poucos minutos para finalizarmos a aula. Primeira frase, vamos lá então. Primeiro uso incorreto, a consumir. Não existe acento grave antes de verbo. Então, a primeira está errada. A segunda, não há acento grave antes de pronome indefinido e masculino. Certos. Sujeitas a certos padrões. C. Não há acento grave antes de artigo indefinido e masculino. Atingir a um público. D. Primeiro caso, destinadas às pessoas. Então, destinada a, mais o as, né? Concordando com pessoas. Segundo caso, não existe acento grave antes de masculino. E a mais plural. Então, percebam lá. Destinadas às pessoas, eu teria a utilização da crase na frase não tem. No segundo caso, não existe esse acento grave aí antes de palavra masculina e ainda plural. E a E justamente aqui está correta, né? 3. O acento indicador de crase está correto em: a jovem aluna respondeu ao questionário entregue a ela. O autor fez referência a uma pesquisa realizada na UCL. C. Não devemos ser estimulados a praticar atividades físicas. D. Um bom livro é sempre uma alternativa a esta compulsão. E E. Ficar muito tempo diante do computador pode trazer danos à
saúde. A, B, C, D ou E? Vamos à resposta. Na primeira, não existe acento grave antes de pronome pessoal do caso reto. Falamos sobre isso, né? Justamente o ela. B, não há acento grave antes de artigo indefinido. Uma. C, não existe acento grave, indicador de crase, antes de verbo. A praticar. D, não há acento grave antes de pronome demonstrativo. Esta. E a E, então, está correta. Danos à saúde. Questão 4. Dadas as afirmações, tudo ocorreu às mil maravilhas, caminhamos rente à parede, ele jamais foi a festas. O uso do indicador de crase no A é obrigatório. Apenas na sentença 1, lembrem-se do obrigatório e facultativo. Obrigatório. Apenas na sentença 1, apenas na sentença 2, apenas nas sentenças 1 e 2, em todas as sentenças. Vamos às respostas, porque já estamos com o horário bem avançado. Na primeira, a crase, pois é uma locução adverbial feminina. Na segunda, a crase, pois é uma locução adverbial feminina. Então, temos aí 2 casos já, né? E o terceiro? Não há crase quando há apenas preposição a, seguida de plural. Então, há festas, não teríamos a utilização da crase, por estar no plural. Então, a letra C é a correta. Assinale a alternativa em que o uso da crase é obrigatório. A. Um rapazito de paletó entrou na rua e foi perguntar a Maria pela Nhá Rita. B. José Cândido não tinha nem a cor nem o título convenientes à sua filha. C. Mas o peru se adiantava até a beira da mata. D. Todos, às vezes, precisam ficar bêbados e por isso bebem. E E. Evitei acompanhar Dr. Siqueira em suas visitas vespertinas à nossa bem-amada. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? 5 segundinhos antes de colocar a resposta. Ainda temos muitas questões. Acho que nem conseguiremos terminar. Vamos às respostas, então. A, facultativo, antes de nome de mulher. Falamos sobre isso. B, facultativo antes de pronome possessivo. Então, não há obrigatoriedade. Posso ou não colocar. C, em locução adverbial feminina, há crase, mas é facultativo após a preposição até. Falamos sobre isso. D, ocorre crase em locução adverbial feminina. Então, a D é a obrigatória. E a E, facultativo antes de pronome possessivo. Sentou-se, e aí, com ou sem crase? Máquina, e pôs-se a reescrever uma a uma as páginas do relatório. A, B, C, D ou E? Vamos lá, completem as lacunas. Na primeira, nós temos uma locução adverbial feminina, então a utilização da crase. Na segunda, temos um verbo, então não utilizaremos a crase. E na terceira, palavras repetidas, também não utilizaremos a crase. Então, a correta é a letra C. Sete das frases abaixo, apenas uma está correta quanto à crase. Assinale-a. A. Devemos aliar a teoria à prática. B. Daqui a 2 semanas, ele estará de volta. C. Puseram-se a discutir em voz alta.
D. Dia a dia, a empresa foi crescendo. E E. Ele parecia entregue a tristes cogitações. Qual está correta? A, B, C, D ou E? Já estamos finalizando, essa é a penúltima questão. Resposta: devemos aliar a teoria à prática. Ok, perfeita. A primeira já está correta, então o restante já sabem, né? Sem acento grave por conta do plural. Antes de verbo não há crase, a discutir. Palavras repetidas, dia a dia. E aqui na última temos a palavra no plural, né? Há tristes cogitações. Correta a letra A. Analise as sentenças. Primeira, à vista disso, devemos tomar sérias medidas. Segunda, não fale tal coisa às outras. Terceira, dia a dia, a empresa foi crescendo. Quarta, não ligo aquilo que me disse. A. Apenas a sentença 3 não tem crase. Apenas as sentenças 3 e 4 não tem crase. Todas as sentenças têm crase. Nenhuma sentença tem crase. Apenas a sentença 4 não tem crase. Vamos à resposta logo, né? Na primeira, à vista disso, temos crase, locução adverbial feminina. Na segunda, temos crase, as outras. Na terceira, não há crase, palavras repetidas. E na quarta, aquilo, temos crase. Então, correto, letra A, apenas a sentença 3 não tem crase. Queridos, vamos finalizar por aqui. Espero que essa revisão tenha ajudado para que se lembrem deste conteúdo tão importante que será cobrado na próxima avaliação. Desejo que tenham uma excelente semana, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.